Quero saudar todos os amados irmãos com a paz do Senhor Jesus. Estou contente mais um dia eu estar aqui, para mais uma vez estar falando para os nossos amados irmãos, amadas irmãs e amada ouvinte da palavra de Deus, dizer que Jesus é maravilhoso, Jesus é bom, Jesus é uma divindade de Deus, Então, meus amados, quero começar a iniciar aqui e já dizer para todos que Deus abençoe cada um de vós que estará ouvindo esse vídeo, que seja abençoado no nome santo do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Eu não sei em qual condição você se encontra nesse momento, Eu não posso saber, mas só uma coisa eu tenho certeza: esse Deus que eu anuncio nessa tarde de hoje, esse Deus pode te... Ele sabe todos os seus problemas, sua dificuldade, o que acontece na sua vida. Ele sabe tudo. E é em nome dele que eu estou nessa tarde expressando essas palavras do Senhor Jesus Cristo para meus amados irmãos, minhas amadas irmãs e amado ouvinte que vai ouvir. Que você seja abençoado. Se você está enfermo, eu creio que através da palavra de Deus você vai receber a cura. Se você crê no Senhor como o único Deus da sua vida, você vai ser abençoado e fortalecido debaixo do nome santo do Senhor, viu? Basta abrir seu coração para entender a palavra e deixar ele entrar no seu coração e fazer morada, Que ele vai te abençoar, vai te fortalecer, porque a palavra de Deus nos diz assim, lá no livro de Apocalipse, capítulo 20, versículo 3, diz assim: eu bato na porta, você abrir a porta, eu entrarei e cearei contigo. Nessa tarde, meu amado, o Senhor quer cear contigo. Nessa tarde, meu amado, o Senhor quer entrar no seu coração, quer fazer morada no seu coração. Ele quer mudar a sua história. Ele quer trazer uma história de alegria, de paz, de gozo na sua vida, Então, quero deixar algumas palavras do Evangelho Santo aqui, do Senhor Jesus Cristo, que ele anunciou para os... Na época que ele estava junto com os apóstolos, ele anunciava, Que ele falava a respeito do Pai, Que ele foi enviado ao Pai, a esse mundo, para trazer a palavra do Pai para nós. O Pai que é Deus. Então, vou iniciar aqui com os amados irmãos, Eu vou bem devagar na palavra para que os irmãos entendam bem essa palavra, Como ela está escrita e como ela funciona, A palavra de Deus nos diz assim, Jesus falando para o discípulo, E para quem estava com ele, Não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crê também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos não teria dito, pois vou preparar vós lugar. E se eu for, posso preparar lugar, virei outra vez e vós levarei para mim mesmo, para onde eu estiver, estejai vós também. Mesmo vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vai, como podemos saber o caminho? Disse Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Vou dar uma paradinha aqui, meus amados irmãos, para entender essa mensagem. Então, Jesus prestando essa palavra, que não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Ele está falando aqui dele e do Pai, Que é para crer no Pai, mas crer também nele, Então ele estava falando que era para crer no Pai e crer também nele, E ele diz mais embaixo, não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muita morada. Se não fosse assim, eu vos não teria dito, pois vou preparar um lugar. Ele sabia que estava aproximando a chegada dele, da morte dele, Que ele ia subir para o céu, para preparar o lugar para nós, meus amados, Um lugar para que nós possamos, um lugar de paz, um lugar de alegria, Então, mas mesmo assim, os discípulos andando com ele, muitas vezes não entendia o que Jesus falava, não compreendia, Não conseguia entender. Aí Jesus continuou dizendo para ele: e se eu for, volto preparar lugar, eu virei outra vez e vós levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também.
Agora, quando Jesus vir na vinda dele, ele vai voltar. Ele falou para o discípulo que ele iria voltar. E quando ele voltasse, ele levaria para ele mesmo, onde que ele estivesse. Mas qual lugar que Jesus está? Jesus está junto com o Pai, ao lado do Pai, né, no céu, né? E lá ele interroga, ele tá clamando por nós. Lá hoje ele é como nosso advogado perante o Pai, né? Então ele intercede pelas nossas vidas, pelas nossas almas, pela nossa salvação, junto ao Pai. Ele é um advogado. Muitas vezes ele diz: eu sou teu advogado. Jesus é o nosso advogado, né? É um advogado nós temos lá no céu, meus amados irmãos, né? Mas muitas vezes os discípulos junto com ele não estavam entendendo essa mensagem, né? Mas nós dando continuidade ao estudo, vai dizer assim, ó: se eu for, vós preparar lugar, virei outra vez e vós levarei para mim mesmo, para onde eu estiver, estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vai, como podemos conhecer o caminho? Né? Estava junto com Jesus, ainda não estava tendo conhecimento ainda, né? O discípulo, né? Disse Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Nós sabemos, meus amados irmãos, ninguém consegue a Deus se não for através de Jesus Cristo. Porque Jesus é a palavra de Deus. Jesus é o verbo que fez carne no passado, né? Lá no livro de João 1, lá no Evangelho de João 1, diz assim: no passado era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. O verbo se fez carne e habitou no meio de nós. E nós vimos a sua glória como a única unigênica glória do Pai, cheia de graça e de verdade, né? Então Jesus é a palavra de Deus. É Deus falando conosco através de Jesus Cristo. Deus estava ali em Jesus falando com os apóstolos através de Jesus Cristo, né? Que Jesus falava que o Pai mandava ele falar, né? Então, o que o Pai mandava ele falar, ele falava. Então, dando continuidade para baixo aqui, irmãos, né? E se eu sou o caminho, a verdade, a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E se vós me conheceis a mim, né? Jesus falando para os apóstolos: se vós conhecer a mim, também conhecerei meu Pai. Já desde agora o conhece, eu tenho de visto, né? Conheceis e tenho de visto. Por quê? Eles estavam vendo Jesus ali, mas Jesus estava ali incorporalmente. O Espírito do Pai estava em Jesus. Jesus é a palavra que se fez carne e habitou no meio do homem aqui na terra, porque não tinha condição, meus amados irmãos, de Deus descer na terra aqui e parecer perante o homem. O homem não conseguia resistir à glória de Deus, porque a glória de Deus é muito grande, né? E quando Deus falava no passado com o povo lá de Moisés, a terra tremia, o povo tinha medo, né? Uma certa vez Moisés disse para o Senhor: Senhor, eu queria ver seu rosto, né? Pediu para Deus deixar ele ver ele o rosto. O Senhor disse para Moisés: Moisés, você não pode me ver. O homem carnal, meus amados irmãos, não pode ver a face de Deus, porque se ele vê Deus como Deus era em espírito, ele era queimado, né? Então Deus disse para Moisés: se você me vê, você morre, você não aguenta tanta glória, tanto poder, né? Mas Jesus, ele foi o unigênito que veio à terra, ele foi a palavra de Deus que encarnou e esteve no meio de nós. Quando Jesus abraçava os apóstolos, quando os apóstolos abraçavam Jesus, estava abraçando Deus, porque Deus estava em Jesus Cristo, né? Estava em Jesus, ali estava Deus nele, né? Falando, né? Porque Jesus só falava o que o Pai mandava ele falar. Aquilo que o Pai falava, Jesus falava, né? Então aqui nós estamos dando procedimento nesse estudo, meus amados irmãos. Aqui diz assim, ó: também conhecereis meu Pai. Se vós conhecereis a mim, também conhecerei meu Pai. E já desde agora o conheceis e tendes visto, né? Estava falando que se conhecendo ele, já conhecia o Pai. E estava vendo ali o Pai ali. Que o Pai estava em Jesus ali, naquele momento ali, né? Disse-lhe Filipe, outro dos apóstolos, estava com Jesus, né? Senhor, mostra-nos Pai, que nos basta. Disse-lhe Jesus: estou há tanto tempo convosco e não me tende conhecido, Filipe, né?
Ele disse para Filipe: Filipe, quanto tempo você está andando comigo? Estou te ensinando, te explicando, e você não tem me conhecido ainda, Filipe? Você não está sabendo que eu sou Deus? Que eu sou Deus? Né? Então, na continuidade, Jesus disse assim, ó, disse-lhe Filipe: Senhor, mostra os Pai que nos basta. Disse-lhe Jesus: estou há tanto tempo convosco e não tenho me conhecido, Filipe? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como diz tu, mostra-nos Pai. Não crê tu que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. O Pai estava nele ali, né? Naquela plenitude de Jesus, estava o Pai ali. É uma divindade de Deus, irmãos. Jesus é a divindade de Deus, né? Muito grande, né? Aí embaixo ele diz no 11: credes que estou no Pai e o Pai em mim? Crede-me, ou menos por causa das mesmas obras. Na verdade, vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço e as fará maiores do que esta, porque eu vou para o Pai. E tudo quanto pedir em meu nome, eu farei para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedir de alguma coisa em meu nome, eu farei. Se me amardes, guardarei os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê e nem o conhece, mas vós o conhecerei, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfão, voltarei para vós. Ainda um pouco, o mundo não me verá, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis, né? Então, irmãos, ele está dizendo para os apóstolos que Deus estava nele, ele fazia a obra que o Pai enviava a ele, né? Ele como filho, né? O filho unigênico do Pai que se fez carne, lá no livro de João 1, Evangelho de João 1, 14, diz assim: o verbo se fez carne e habitou no meio de nós, e nós vimos a sua glória como a única glória do Pai, né? Ele estava no mundo e o mundo foi feito por ele. Isso aí, nada que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz que ilumina todo tipo de homem que vem ao mundo. Então todo aquele que vem ao mundo, que ele passa a crer em Jesus, ele é iluminado pela luz que é Jesus Cristo. Jesus é nossa luz, né? Ele é a plenitude, ele é a divindade de Deus, né? Lá no livro de Colossenses, capítulo 2, versículo 9, né? Paulo falando, toda plenitude e divindade está em Jesus Cristo, né? Então toda a plenitude de Deus, toda a divindade estava em Cristo ali. É uma plenitude, é um poder, é uma glória, meus amados, uma glória. Tudo estava nele, né? Naquele homem ali junto com os apóstolos, né? Aquele corpo de homem ali, mas em forma de espiritualidade, uma divindade grande que estava nele, né? Então Paulo dizendo, toda a plenitude, divindade está em Jesus, né? Lá no livro de Atos, capítulo 17, versículo 29, a palavra de Deus vai dizer assim: sendo nós gerados de Deus, né? Não havemos de cuidar que a divindade seja semelhante a ouro ou prata, nada. A divindade não é semelhante a nada, irmão. A divindade é semelhante a Deus, é poder e glória e maravilhas, né? Que eu vejo muitos, né, falando de maneira diferente, pregando de uma maneira diferente, tentando às vezes confundir as pessoas, né? Nós temos que estudar o Evangelho, aprofundar e pedir ao Espírito Santo que nos revela que quando Jesus subiu para o céu, ele disse, ele fez uma oração para os irmãos que iam ficar, os apóstolos, aqueles irmãos que seguiam ficar. Ele orou para ele, porque ele sabia que estava logo a partida dele, né? Aí ele diz na sua palavra, até vou deixar aqui para os irmãos, lido para os irmãos, vou ler com os irmãos, para os irmãos entender mais um pouco essa palavra, né? Olha lá, a oração de Jesus pelos seus discípulos, né? Jesus falando essas coisas, e levantando o olho ao céu, disse: Pai, é chegado a hora, purifica teu filho,
para que também o teu filho glorifica a ti, né? É chegada a hora, glorifica teu filho, pai, para que teu filho também glorifica a ti. Mas ele é chamado de filho, né? De filho. Então agora aqui diz, né, continuando para baixo. Assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todo quanto lhe deste. E a vida eterna é esta, que conheçam a ti só por o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, a quem vós enviaste, né? Ele diz assim, que devemos conhecer a Ele como único Deus e seu Filho Jesus Cristo como único, né? Porque Jesus e Deus é uma divindade unida em um só, né? Unida em um só. Então lá, a vida eterna está essa, que conheça a ti como por o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, a quem tu enviaste. Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado as obras que me deste a fazer, né? Agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti, mesmo com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existia. Agora nós vemos aqui, irmãos, que Jesus falando para o Pai, glorifica ao teu filho com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Então nós vemos, meus amados irmãos, que antes que o mundo existisse, Jesus já estava com o Pai. Jesus já estava com o Pai. Os irmãos vão entrar lá no livro de Provérbios, capítulo 8, Provérbio 8, né? Já fala da existência de Jesus. Aqui lá no livro Provérbio 8, fala da sabedoria de Salomão, que foi o homem mais sábio que teve sobre a face da terra, foi Salomão, que Deus deu sabedoria para ele, muita sabedoria, né? Então aqui no livro de Provérbio 22 diz assim, vai falar de Jesus. Ó, os irmãos entendem essa palavra bem, essa palavra que eu vou expressar para os amados irmãos. O Senhor me possuiu no princípio dos seus caminhos e antes de suas obras mais antigas. Desde a eternidade fui ungido, desde o princípio, antes do começo da terra, antes de haver abismo, fui gerada, e antes ainda de haver fonte de água carregada, de águas, né? Antes que os montes fossem formados, antes dos osteiros eu fui gerada. Ainda ele não tinha feito a terra, nem os campos, nem sequer os princípios do pó do mundo. Quando ele preparava o céu, aí estava eu. Quando compassava ao redor da face do abismo, quando firmava as nuvens de cima, quando fortificava as fontes do abismo, quando punha o mar a seu termo, para que as águas não trespassassem o seu mando, quando compunha fundamentos, então eu estava com ele e era seu aluno, e era cada dia as suas delícias, folgando perante ele em todos os tempos, folgando no seu mundo habitável e achando as minhas delícias com os filhos dos homens. Jesus, antes dessa terra existir, meus amados, ele já estava com o Pai, no mundo habitável do Pai, naquele mundo, irmãos, que um dia eu, você, todo aquele que estiver na presença do Pai, tiver com o coração entregue a Ele, né, e lutar para andar na obediência com Ele, né, que fala, nós vamos ter falha, mas vamos lutar até o fim, para nós ter força para sair fora das falhas, evitar de errar, né, e quando nós erramos, pedimos perdão, Ele nos perdoa, né, e nos dá força, mas não podemos deixar de tentar caminhar com Ele, para que nós sejamos abençoados, para que nós vivamos uma vida aqui boa nessa terra que nós estamos nesse mundo aqui, e para que no dia que Ele vir em nuvem de glória, irmãos, possamos ser arrebatados e morar nesse mundo que Jesus falou que Ele ia levar para Ele, né, junto ao Pai, no mundo habitável do Pai, no mundo onde não há tristeza, não há choro, não há sofrimento, né, como fala lá no livro de Apocalipse, né, uma nova terra vai descer do céu, ali não vai ter tristeza, não vai ter choro, porque essa terra que nós estamos vendo hoje, nós conseguimos avistar, tudo nós avistamos, vai acabar. Mas a nova terra que vai descer do céu, essa terra permanecer para sempre. Essa é a terra que Jesus estava com o Pai no passado, que era um lugar de maravilha, de alegria, né?
mas ele deixou esse mundo habitável lá que ele vivia por amor a nós e veio a essa terra aqui fazendo forma de homem, tomando um corpo de homem, né? E passou por tanto sofrimento, tanta tristeza, sofreu tanto, né? Derramando sangue para nós possamos hoje ter a condição de chegar à salvação, para nós ter a condição de ter uma vida eterna, né? Junto no mundo habitável com o Pai e com Ele, né? Então nós vemos ele dizendo que na casa do meu Pai há muita morada. Na casa do Pai tem muita morada, meus amados irmãos. E Jesus disse, se não fosse eu, não teria dito, vou preparar um lugar, se eu for, eu virei outra vez e levarei vós para mim mesmo, para onde que eu estiver, estejai vós também. Então Jesus vai estar junto do Pai e vai levar a cada um dos seus filhos, dos seus amados filhos, para morar com Ele, junto com o Pai, numa terra que não tem mais pecado nem sofrimento. Porque lá seremos todo um corpo santo, um corpo sem pecado, né? Um corpo transformado. Porque Ele diz na sua palavra lá em Filipenses, que quando Ele vir novo de glória, né? Os que dormiram em Cristo, não fala morreu, né? Que o cristão verdadeiro, aquele que procura seguir o caminho de Jesus, ele não morre, ele dorme nos braços do Senhor nosso Deus. Ele vai estar descansando debaixo do altar de Deus. Quando um homem de Deus morre, uma mulher de Deus, ele chega a morrer, eu falo dormir, né? Ele já vai direto para debaixo do altar de Deus, né? Lá no livro de Apocalipse, capítulo 9, né? Versículo 6, fala que a alma dos salvos vão ficar debaixo do altar de Deus, né? Então nós sabemos que o espírito daquele do salvo, só o corpo vai ficar na terra aqui, mas o espírito vai ficar debaixo do altar do nosso Deus. Lá no livro de Apocalipse, capítulo 9, versículo 6, o irmão vai achar lá, vai ver como está falando essa palavra, né, irmão? É maravilhoso, irmãos, né? Descansar no braço do Senhor nosso Deus, né? Vamos lutar, irmão, para que nós possamos descansar no braço do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, junto com eles lá, né? E com o Pai. Então eu me sinto alegre por estar anunciando para os irmãos essa palavra, né? De que Jesus, ele já estava com o Pai, Deus, antes de existir a terra, né? E já estava com o Pai em espírito, né? Eu vejo muito falando assim, muito fala que Jesus e o Pai é o mesmo, confundindo né? Confundindo aí o povo de Deus, mas se tem o Pai, tem o Filho, né? E o Filho saiu de dentro do Pai, do seio do Pai, né? Que ele fala que o Filho que está no seio do Pai o revelou o Pai, né? Porque Deus enviando seu Filho em forma de homem, né? Para que viesse o mundo e trazer a mensagem dele, a palavra dele para o mundo. Que antes dele, no passado ele enviou profeta, tantos profetas, o povo matava os profetas, destruía, fazia tanta coisa, mas Jesus vindo, ele mesmo enviando seu próprio Filho unigênito, que estava no seio dele, né, ao mundo. Vê que amor do Pai, que Pai conosco, meus amados. Enviar seu único Filho ao mundo, né, para sofrer por nós, né. Seu Filho unigênito, o único Filho, né, ele enviou para resgatar nós dos nossos erros, nossas falhas, nossos pecados, né. Nós somos falhos, somos cheios de defeito, mas Deus, ele, através de Jesus Cristo, ele nos purifica e nos lava de nossos pecados, né. E nós temos a certeza que nós estiver com ele, o dia que ele vir em nuvem de glória, meus amados, você vai ser transformado. Se você estiver vivo ainda, vai ser transformado. E se você já dormiu no braço do Senhor, você será ressuscitado para encontrar com ele acima das nuvens, nos ar, né? Para ter uma vida eterna na presença do nosso Deus. Que Deus pode abençoar você, meu irmão, minha irmã, meu amado ouvinte, viu? Aqui é o nosso irmão Vitor, que está trazendo essa palavra para você, viu? Essa mensagem, né? Então, a mensagem do Senhor Jesus, essa mensagem que o Senhor Jesus passou para os apóstolos escreveu, o discípulo escreveu o Evangelho, e hoje nós estudamos hoje, né? E o Espírito Santo está no meio de nós hoje, está nos ensinando, né? Ele nos ensina a sabedoria de Deus, né? Que Jesus disse assim para os discípulos: eu vou para o Pai, mas aquele que o Pai envia em meu nome, o Espírito Santo, vai nos ensinar tudo como deve andar, como deve fazer, né? Então nós devemos estar preocupados em buscar essa ser espiritual, né? Que o Pai fala: bato na porta, você abriu, entrarei e cearei contigo. Vamos preocupar em buscar essa ser, meus amados irmãos e amadas irmãs e amado ouvinte. Vamos buscar essa ser espiritual, vamos buscar a presença do Pai, vamos buscar o entendimento, pedir ensinamento pelo Espírito Santo, que só Ele pode nos ensinar,
e nos dar força, e nos guardar, e nos fortalecer, e que cada dia possamos estar mais aprofundados na palavra do Evangelho Santo, Senhor. Meu irmão, minha irmã e meu amado ouvinte, seja abençoado nessa tarde hoje, no nome do Senhor Jesus Cristo. Seja abençoado. Que todas as bênçãos do céu deixem sobre o seu lar, sua vida, sobre sua família. Seja imensamente guardado debaixo da mão santa do Senhor, nosso Deus, para te livrar de todos os perigos dessas terras que tem nessa terra que nós estamos nesse mundo de hoje. Fica na paz, Senhor Jesus.